Eu quero agora mostrar para vocês a maneira como nós indicamos uma operação de venda hoje para nossos clientes de análise técnica. Nós estávamos imaginando que, bem, nós estávamos já desde da metade do pregão, perdão, imaginando que nós poderíamos ter uma reversão hoje. E em função disso, nós estávamos procurando ações para operar, para recomendar, melhor dizendo. Uma das ações que nós estávamos de olho era Redcar. Vejam que formação bonita, que parece um grande castelo, né? Vejam a simetria dessa formação, como é bela. E agora os preços estavam, portanto, no teste desse suporte, que eu digo que é o chão do castelo, do grande castelo que se formou aqui no topo dessa montanha, que projeta um objetivo aqui a 15, conforme está demonstrado aqui, e nós estávamos vendo os preços testando esse suporte e nós estávamos interessados eventualmente em fazer a recomendação caso os preços rompessem esse nível. Para saber se os preços iriam ou não romper esse nível, porque muitas vezes eles rompem e aí os preços vêm abaixo desse nível. Quer dizer, e fecham muito abaixo. E se a gente espera para o fechamento, vejam o que acontece. Ó, o nosso objetivo está aqui no ícone do ursinho. Vou mostrar aqui o ícone do ursinho para vocês. Esse carinha aqui, ó. A gente tem condições no Terminal Enfoque de colocar esses ícones e a gente pode inclusive escrever alguma coisa. Por exemplo, aqui está o nível, está escrito aí o nível de 15, né? O nível que é exatamente o nível do suporte. Quando eu passo o mouse em cima, ele mostra o nível específico em que está o objetivo, que fica no visual. Quando a gente, então, recomenda ou faz uma operação seguindo o método com stop. Assim como o stop fica aqui no visual também. Então, vejam, o nosso stop estaria a 20,39, que é um pouquinho abaixo dessa linha aqui, que é 20,40. Operando no fechamento, nós estamos com stop a 3,5% de distância e o objetivo estava a 24% de distância. E, portanto, nós temos uma relação aí de mais de 6, 7 a 1. Né? Agora, se eventualmente os preços caíssem no fechamento ou durante o pregão e fechassem por aqui, e se a gente tivesse que esperar o fechamento, em vez de a gente ter o stop a 3% de distância, o stop passaria eventualmente para 8% de distância. Ou não vamos ser tão dramáticos, mas ele poderia, aqui, eu estou no meio agora aqui dessa, ele poderia ir para 5%, 6%. E eventualmente o potencial de lucro poderia não ser tão grande, né? E eventualmente a gente perde a posição, porque, como eu já disse a vocês, a gente só faz a posição quando o potencial de lucro é 4 vezes maior do que o potencial de prejuízo. Para quem não entendeu muito o que eu estou falando, porque eu estou pensando em vender e não em comprar, saiba que existe a possibilidade de se fazer operações de venda sem se ter as ações, porque a gente aluga as ações, vende, entrega as ações que a gente vendeu, e aí se o preço cai, tudo que a gente tem que saber é que, fazendo essa operação, se o preço cai, a gente tem lucro. Se o preço sobe, a gente tem prejuízo. Né? Mas, enfim. Então, o ponto é, minha gente, nós estamos achando que esse nível de suporte, baseado, vamos lá, nessa análise do gráfico diário, de que nós temos uma baita de uma formação de topo aqui. Essa formação já foi confirmada porque houve o rompimento dessa reta de suporte de médio prazo, que nós poderíamos chamar de reta de pescoço, se chamássemos isso aqui, se resolvêssemos chamar isso aqui de formação de cabeça e ombros, ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, não é?
Então, se resolvêssemos chamar essa formação de cabeça e ombros, então nós podemos chamar isso aqui de reta de pescoço, que é como descrevem os livros. Aí a gente usa essa reta para fazer a projeção dessa formação de topo, que é da cabeça até a reta de pescoço, projetada para baixo a partir desse nível, e que vai dar lá onde está o nosso objetivo, tá? Depois de romper essa reta, os preços tiveram um movimento de retorno à antiga reta de suporte, à antiga reta de pescoço, que é uma coisa que costuma acontecer com muita frequência, e estabeleceram de novo a tendência de baixa, e agora tem um importantíssimo suporte aqui, que quando rompido nós entendemos que vai cair bastante. E nós estamos de olho, estamos achando que em função da reversão do mercado de hoje, esse rompimento poderia acontecer como nós entendemos que acabou acontecendo. Agora, nós não queremos esperar o final do pregão para iniciar nossa posição. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos para o gráfico intraday de 15 minutos e vamos ver e vamos acompanhar o gráfico intraday de 15 minutos. E eu quero mostrar aqui a vocês o que estava acontecendo e quando exatamente nós soltamos a nossa recomendação. Então, durante o pregão de hoje, o pregão de hoje começa aqui no dia 13, né? O pregão de hoje é esse aqui. Só que olhando no gráfico intraday de 15 minutos, a gente tem condições de desenhar, ou a gente tem condições de observar uma formação de triângulo descendente, que está aqui demarcada. Ora, se durante o pregão de hoje, exatamente confirmado às 15h45, os preços estão rompendo o suporte de um triângulo descendente, é de se supor que das 3h45 até as 5 da tarde, eles vão estar cuidando de cumprir o objetivo desse triângulo descendente, que vem a ser aqui. E que, portanto, grandes chances de que o mercado feche na mínima do dia, ou, sei lá, mais abaixo, pelo menos mais abaixo do que esse nível. Esse era o nível de 19,90, ou 19,92. Tá? Quando a gente vai para o gráfico aqui e olha esse nível, a gente vê que esse nível está aqui, ó. Perdão. 19,92 está aqui, tá? Então, nós acabamos usando o gráfico intraday de 15 minutos para nos dar uma indicação de que a indicação que nós queríamos no gráfico diário iria ocorrer. E nós conseguimos isso durante o pregão. Isso, minha gente, pode fazer a diferença entre nós podermos fazer a posição ou não podermos fazer a posição. Porque vejam, o stop está fixo aqui nesse nível. O objetivo está lá no nível dele. O que está variando é o preço, tá certo? Se nós conseguirmos, ao invés de fazer a operação aqui, fazermos aqui, a relação lucro-prejuízo aumenta muito, pode aumentar muito, e aumentando muito, a gente primeiro, se ela baixar de 4-1, a gente simplesmente não tem mais condições de fazer a posição, se nós estamos seguindo os preceitos do método Constop. E isso, para nós, é religião, é sacrilégio. Não existe a hipótese, de maneira nenhuma, de nós iniciarmos uma posição que não nos dá 4-1. Em compensação, quando a gente faz isso, só pega posições 4-1, eu já tive a oportunidade de mostrar a vocês, né? Mostro com uma mão. A gente erra 4 posições, faz 5 posições no mês. Erra 4. E vejam, erra 4 numa situação em que nós não tivemos condições de melhorar o stop. Então é a pior situação. Stop full, como a gente fala, stop total. Não melhoramos o stop. Então fizemos 5 operações, erramos 4. Em uma delas, nós conseguimos atingir nosso objetivo. Sabem o que acontece? Empatamos. Agora, se nós acertarmos 2, ao invés de ganhar 18% ao ano, a gente ganha 22% ao ano. Se nós acertarmos 2 de 3, fazendo 5 operações. Por outro lado, se nós fizermos 10 operações, volto aqui para 5 operações para dizer para vocês que 2 operações de 5 é 40%.
Então, se nós acertarmos o objetivo 40% das vezes, fazendo 5 operações por mês, significa, e considerando que nas outras 3 nós não mexemos o stop, significa que nós vamos ganhar 22%, se for o caso de estarmos administrando o fundo indo atrás de 18% ao ano. Tá? Muito bem. Porém, se fizermos 10 operações, nós não precisamos mais de 40% de acerto, e sim apenas de 30% de acerto. Com 10 operações, acertando 30%, ou seja, acertando 3 operações de 10. E aí, lembro a vocês também que as 7 operações que nós erramos, nós teríamos sido estopados sem ter mexido no stop, ou seja, stop full também, ou seja, pior cenário. Então, neste pior cenário, errando 70% das operações e acertando apenas 3, se fizermos 10 operações por mês, nós também vamos estar tendo um resultado de em torno de 22% ao ano, acertando 30%. Porém, se fizermos 20 operações por mês, e por outro lado, se fizermos 20 operações por mês, nós temos que acertar apenas 25%, ou seja, 5 operações. Se acertamos 5 operações, dentre 20, nós conseguimos acertar o objetivo 5. 15 operações, nós fomos estopados com stop full, não deu para mexer o stop. Pior cenário também. Da mesma maneira, nós vamos atrás de termos 25, vamos atrás de 22%. Quer dizer, nós vamos ter um resultado de 22%. Quem quiser, mande um e-mail aqui para nós, que nós mandamos essa tabelinha que nós fizemos no Excel, a gente já pode mandar no e-mail a própria tabela de Excel, e vocês podem trabalhar com essas possibilidades, muito interessante. De tal maneira que a nós interessa, que seguimos o método com stop, interessa fazermos o maior número possível de operações. Aliás, interessa para todo mundo. Interessa para nós, porque nós adoramos operar, nós adoramos o que fazemos, nós gostamos muito cada vez que nós conseguimos colocar uma posição no mercado. Temos toda a energia do mundo para colocar tantas posições quantas nos mostre favoráveis o mercado e a observação que nós fazemos do mercado. Por que temos essa energia sobrando? Porque não tomamos um direto de direita, ou um upper de esquerda, ou um cruzado. Nós entramos no ringue para tomar jabs. Puft, 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 sempre com a guarda coberta, e sempre com a nossa direita armada, porque eventualmente nós deferimos o nosso golpe e aí nós vamos abocanhar o 1,39. O nosso negócio é caçar oscilações de 1,39. Cada vez que a gente acerta o objetivo, ou melhor, né, não é só acertar o objetivo, temos que pela clareza, pela transparência, temos que dizer, não é só acertar o objetivo, a gente tem que liquidar no objetivo ou melhor. Mas assim que o mercado sair desse negócio de nheque, vai, não vai, fez que vai, não for, e assumir uma tendência para cima ou para baixo, a gente tem mais condições de cavalgar essa tendência com 2, 3 posições. E aí a gente caça 2, 3, 4, 1,39%, minha gente. E aí a gente vai lavando a égua, eventualmente. Né? Isso é o nosso, é o que nós buscamos, isso é disso que nós estamos indo atrás. Como eu disse a vocês, daqui a 2 anos de quintas técnicas, a gente vai estar com condições de eventualmente mostrar aqui para vocês o resultado, a lâmina do nosso fundo, e vamos ver se a coisa vai performar ou não. Também a gente não tem certeza, a gente acha que nós estamos aí aproveitando a minha experiência de 32 anos de análise técnica, que é algo que eu entendo que já vai trazer as chances a nosso favor. Nós vamos ter corretagem praticamente zero, acho que o mais próximo possível de corretagem zero. Nós temos um rigorosíssimo controle de risco e achamos que eventualmente nós podemos ir atrás, temos condições de ir atrás de prover uma rentabilidade consideravelmente melhor do que aquela oferecida pelo CDI. Nós estamos indo atrás de ganhar 50% a mais do que a rentabilidade que nos dá a carteira dos CDIs. Né? Warren Buffett e Jorge Soros têm rentabilidades em torno de 24% ao ano. Eles são os caras
Porque eles têm essa rentabilidade há mais de 20 anos. Isso é o que os torna tão especiais. Eles têm uma regularidade nas suas performances anuais. Não é? É exatamente o que tornava Emerson Fittipaldi muito especial, que tornava, principalmente Emerson Fittipaldi, né, nesse sentido. Né? O Emerson era muito regular. Né? Ele nunca era oitavo numa corrida, ele sempre era terceiro, quarto, segundo, primeiro, e essa regularidade acabava fazendo ele ganhar os campeonatos. Né? Nós estamos indo atrás dessa linha. Muito bem. Então, isso é o que eu queria mostrar a vocês. Usem o gráfico intraday para fazer a sintonia fina de uma entrada no mercado. Isso é muito legal, é muito prazeroso, você se sente bem, porque você está usando um processo profissionalmente. Então, as pessoas me perguntam, você opera no intraday? Eu opero, mas vejam, garimpo as operações. Nós aqui garimpamos as nossas operações no gráfico diário. Na hora de operar, resolvemos que queremos vender. Temos risco para isso, porque vejam, nosso risco é 1,39 ao mês. Aliás, nós, na administração do fundo, agora é algo que nós também incorporamos ao método, nós temos 1,39 de risco no mês. Nós não podemos abrir posições cujo risco, caso seja estopado, some mais de todas as posições, some mais do que 1,39. E nós também não entendemos, nós achamos que nós não podemos chegar no primeiro dia do mês, quando vamos começar a operar, e faz 1, 2, 3, 4, 5 posições e gastou todo o risco. Não. Nós somos muito parcimoniosos, acho que essa é a palavra, me perdoem se não for, com o nosso risco. Porque, minha gente, outro aspecto que nós temos discutido também aqui, se nós não fizermos nada aqui no Brasil, a gente está ganhando o CDI. Qualquer corretora hoje, e se você está numa corretora que não lhe oferece isso, chute as canelas deles que eles vão oferecer isso para você. Você pode muito bem, se você tem um capital considerável, você pode muito bem estar aplicando o capital que está em conta corrente que não é usado. No caso do método Constop, a gente vai estar usando em torno de 6% do nosso capital, considerando que o stop vai estar a 5% de distância. Então, a gente vai fazer posições de 6% do capital, o que significa que se nós fizermos 4 posições, que é o que nos permite, eventualmente, até que a gente gaste o risco todo, nós estamos falando de 24%, 6 vezes 4, 24. Então, é 1/4 do nosso capital e, portanto, nós podemos ter, eventualmente, eu não sei ainda, daqui a um ano eu vou ter todas as estatísticas, vou saber exatamente quanto tempo qual foi o nosso capital médio em caixa, porque vejam, se a gente só gasta 24% do nosso capital, compromete 24% do nosso capital, 25%, 1/4 do nosso capital com as operações, usando o método Constop, é lógico que, eventualmente, algumas vezes você vai ter 10 posições. 10 posições, então, digamos, teoricamente, você teria comprometido 60% do seu capital. Mas eu acho, aqui, nós temos discutido isso bastante também, acho que, em média, nós vamos estar comprometendo em torno de 50% do nosso capital. Ora, os outros 50%, minha gente, o meu colega Randolfo, que é o gestor do fundo, vai estar cuidando de aplicar esse percentual na melhor taxa possível, de preferência a 101, 2, 3, 4% do CDI. Né? Vamos ver o que a gente consegue. De tal maneira que pensem comigo, se nós tivermos 50% do patrimônio aplicado em CDI, em média, durante o ano, teoricamente a gente tem 50% do CDI, da taxa de CDI. Não é verdade? Ou seja, nós vamos ter em torno de 5%, considerando que o CDI seja 10%. Parece que vai ser um pouco mais, não sabemos, mas enfim, se for, para arredondar, não é? Então, nós teremos 5% só de taxa de juros com o capital que nós temos. Que significa, minha gente,
que quando a gente toma uma posição no mercado, a gente, na verdade, está fazendo uma opção de deixar de ganhar metade do CDI para tentar ganhar alguma coisa no mercado. E, portanto, a gente faz uma comparação aqui de como somos todos analistas homens, então a gente diz que a gente faz aí uma analogia ao fato de nós estarmos num baile e estar escolhendo com qual menina nós vamos dançar. As meninas são as ações. Então, é assim, a gente tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Então, nós somos muito parcimônios na escolha das nossas posições, né? Portanto, eu dizia também do risco para vocês, nós devemos e fazemos sempre esse processo de sintonia fina com o gráfico intraday, quando existe a possibilidade. Eu mostrei um exemplo a vocês, clássico, aconteceu hoje por acaso, né? Mas um exemplo clássico em que nós abrimos o intraday e descobrimos um triângulo descendente. Um triângulo descendente vai romper para baixo e quando rompe a gente estabelece a posição, porque sabe que lá no diário vai acontecer aquilo que nós estávamos imaginando e no nosso caso foi o mercado romper, escapulir dessa bandeirinha de baixa que estava acontecendo aqui, né? Tá?